Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson e essa é a nossa quarta e última aula do nosso mini curso sobre ensino híbrido. Nós vimos nas aulas passadas o que é ensino híbrido, as vantagens e desvantagens, os modelos de ensino híbrido, nós vimos cada um deles, discutimos sobre cada um deles, demos uma ênfase maior à sala de aula investida, porque é mais próximo da nossa realidade, tem como implantar a qualquer momento, desde que seja, claro, com a preparação da equipe. Na última aula nós vimos quais são os benefícios do ensino híbrido, como implementar e o ensino híbrido no mundo corporativo. Hoje nós vamos trabalhar com o ensino híbrido, personalização, tecnologia na educação e os modelos pedagógicos e principalmente com as metodologias ativas com tecnologias digitais. Por que eu digo principalmente? Porque eu reservei para que nós discutíssemos metodologias ativas a partir das tecnologias digitais, porque o ensino híbrido ele começou com essa ideia de dar para a criança a autonomia, o protagonismo, e esse protagonismo coincide com as metodologias ativas. Então, ao final da aula, eu vou tentar conectar uma com a outra, o modelo híbrido com as metodologias ativas, para que a gente entenda melhor. Esse primeiro tópico, ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, eu coloquei entre aspas porque é um livro que fala sobre ensino híbrido. Ele está à venda aí, você consegue comprar em site por R$30, R$35. É um livro muito bom, é um dos primeiros do Brasil a tratar disso. Então, esses modelos pedagógicos, eles, de certa forma, derivam do que a gente estuda sobre essa personalização. E para que essa tecnologia da educação e essa personalização aconteça, nós temos as habilidades do professor no ensino híbrido. Então, eu preciso entender quais habilidades o professor precisa ter para que ele realize, para que ele transforme a sua aula, que é uma aula tida como convencional, tradicional, para uma aula voltada para o ensino híbrido. Nos modelos de ensino híbrido, a aula expositiva do professor para um grupo de alunos passivos dá lugar a tutoria individual, atividades baseadas em projetos e trabalhos em grupos. Algumas das novas habilidades que se esperam do professor para uma aprendizagem híbrida eficiente, elas precisam ser estudadas, né? É o que nós vamos fazer daqui a pouco. É só para vocês entenderem até aqui que aquela aula onde eu falo, fala, para muita gente apenas escutar, ela é substituída, quando eu implemento o ensino híbrido, ela é substituída por atividades em grupo, baseadas, claro, em projetos, mas não quer dizer que sejam qualquer projeto com objetivos claros, né? Tutoria individual, ou seja, eu posso sim personalizar as minhas abordagens. Eu tenho tecnologia para isso, eu já mostrei para vocês aqui nesse curso que há tecnologias que podem ser trabalhadas assim também, claro, um pouco mais de formação, disposição, dá para se trabalhar, mas principalmente essas duas últimas, atividades baseadas em projetos e trabalhos em grupo. Isso dá à criança uma autonomia, uma emancipação, um protagonismo maior do que uma aula apenas expositiva. Tudo bem? Então, que habilidades são essas, professor? Que eu preciso ter para trabalhar o ensino híbrido. Planejamento pedagógico baseado em dados. Eu preciso entender como usar dados para personalizar o aprendizado do aluno. É fundamental para tornar a aula híbrida mais efetiva. O professor deve selecionar as ferramentas que serão utilizadas em aula de acordo com seus objetivos pedagógicos, como nós fazemos hoje, sem problema algum. A gente já faz isso, né? Nós trabalhamos essas ferramentas que trabalham com ensino híbrido, mas sempre voltado para o planejamento de aula que nós já fazemos. Quando eu vou planejar uma aula, eu tenho que dizer quais são os recursos que eu vou utilizar ali.
Do mesmo jeito do ensino híbrido, eu preciso informar principalmente para mim, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para aquela abordagem, tá bom? Então, eu tenho que planejar essa aula baseado em dados. Quais são os dados que estão disponíveis para que eu trabalhe essa abordagem, para que eu trabalhe esse modelo ou aquele outro modelo. Desenhar aulas síncronas e assíncronas. Aulas nós chamamos de online, ao vivo, e aulas gravadas. Aulas síncronas são aulas ao vivo, online, e aulas assíncronas são aulas gravadas. Então o professor deve dosar a sua disponibilidade online, sabendo a hora de atender os alunos e o modelo de se desconectar, e o momento, de se desconectar. Então, o que é dosar? É equilibrar entre aulas gravadas e aulas ao vivo. Então eu preciso equilibrar para que eu não fique aqueles vídeos longos, enfadonhos, apenas gravado. Por exemplo, essa aula está sendo gravada. Vocês não têm a oportunidade de me perguntar. Pode ter surgido uma dúvida aqui agora. E aí? Vocês não vão ter como perguntar. Então eu preciso dosar isso na minha sala de aula. Eu preciso trabalhar vídeos que reforcem aquilo que eu vou falar na aula ao vivo, entendeu? A aula assíncrona, ela é apenas para reforçar aquilo que foi falado na aula síncrona, tudo bem? Então eu preciso entender bem porque se eu lançar um assunto novo, ficarão várias dúvidas. Eu vou ter a oportunidade de tirar aquelas dúvidas ao vivo, ou quando eu for trabalhar ao vivo, eu vou trabalhar outro assunto. Eu tenho que ter esse cuidado. Domínio das metodologias ativas, que a gente vai falar daqui a pouco. Além de guiar o aluno, o professor precisa motivá-lo a traçar o seu próprio caminho e estimular a autonomia. Então, eu preciso entender que o ensino híbrido, esse jeito diferente de ensinar, o objetivo dele principal é trabalhar as metodologias ativas. Talvez quando alguém pensou em ensino híbrido, essa pessoa não tenha feito essa conexão, mas quando você encontra o ensino híbrido em ação, você consegue ver as metodologias ativas também em ação. Então, nada melhor do que juntar as duas para resolver o problema hoje, que é a falta de autonomia na hora de aprender. Adaptação e flexibilidade, seja na forma como os alunos aprendem, novas ferramentas e dispositivos utilizados em sala de aula, ou os métodos avaliativos. O professor deve estar disposto a testar o novo para tornar a aula mais efetiva. Então, algumas habilidades desse professor, algumas características, é que esse professor tem que estar aberto e pronto para se adaptar rapidamente à flexibilidade, tá bom? Então, usar ferramentas novas, claro, com um objetivo bem definido, para que aquela ferramenta não seja um fim em si mesmo, que ela seja apenas um meio para se ensinar o que está querendo ensinar. Outra característica, comunicação. No ensino híbrido, se comunicar de forma clara e objetiva pode otimizar o tempo com os alunos, mesmo que a sala esteja dividida em vários grupos. Então, o que eu tenho que aprender, que eu já sei como professor? Professor é a arte de comunicar algo a alguém que não sabe sobre aquilo que ele sabe. Então, essa é a função do professor. Então, eu sempre digo que didática é como você vai contar uma história para alguém que não sabe ainda daquela história, e que aquela pessoa tem que entender aquela história por completo. E eu, como professor, tenho que arrumar um jeito de contar bem a história, de maneira que não só aquela que esteja ouvindo, que esteja sendo direcionado para ela, mas todos os outros, né, que vão ter contato com aquele conteúdo. Então, a minha didática tem que ser uma didática universal. Claro que a partir daí nós encontraremos pessoas que não aprenderão com aquela didática universal. Aí nós trazemos algo mais específico. Mas, a princípio, a minha didática não pode ser específica, ela tem que ser
universal. Ou seja, eu tenho que contar a história de uma maneira clara, objetiva, para que as pessoas aprendam sobre aquilo que eu estou querendo dizer. E o ensino híbrido, ele requer muito mais essa comunicação, porque são etapas que o aluno vai percorrer, de certa forma, sozinho, com o professor sendo seu orientador, mas esse orientador tem que dar a orientação, tem que dar de forma clara aquilo que ele está querendo. Então, vocês terem uma ideia, assim, um parênteses aqui, orientação, orientador vem de Oriente. Oriente, o Sol nasce no extremo Oriente. Então, o Japão, a bandeira do Japão é um sol, porque o Japão, a China olhava para o Japão e dizia, olha, lá onde o Sol nasce, a terra do Sol nascente, né? Então, nós tínhamos, ainda hoje nós temos relógios Oriente, que te orientava da hora. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que o orientador, que nós somos professores quando trabalhamos com ensino híbrido, nós trabalhamos com a orientação. Essa orientação, ela vem a partir daquilo que dá luz aos nossos alunos, para que eles consigam percorrer todo o caminho iluminado por aquilo que o seu orientador fez. Por isso a nossa comunicação tem que ser muito boa. Criatividade, saber utilizar os espaços disponíveis e aproveitar o máximo das ferramentas digitais, oferece a possibilidade de tornar o aprendizado mais divertido. Eu posso só utilizar as ferramentas do ensino híbrido, mas eu posso utilizar com criatividade. E assim eu vou deixar o ensino e a aprendizagem mais divertidos, criativos. Os alunos também vão ser tocados por essa criatividade, também vão criar em cima daquilo que estão aprendendo. Liderança, é preciso saber orientar os alunos na direção correta e usar as ferramentas para liderar pelo exemplo, encorajando os alunos a construírem seu caminho com autonomia. Eu acabei de dizer, se eu for criativo, eu vou ensinar meu aluno a ser criativo também pelo exemplo. Então, um professor criativo, ele desperta no aluno a criatividade, não porque ele diz, você tem que ser criativo, não, porque o professor é criativo. Então, essa criatividade, ela é pelo exemplo. A liderança também. Cuidados com a exposição online. É importante zelar pela imagem que se constrói nas redes e separar a vida pessoal daquilo que se quer compartilhar com os alunos. Saber pesquisar na internet. É fundamental manter uma pesquisa ativa de recursos para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Então, uma das habilidades claras do professor, ele saber onde buscar essa inovação, é saber onde encontrar. Por quê? Porque serve para ele e para os alunos. Um professor que sabe pesquisar na internet, que domina isso, saber pesquisar na internet, gente, não é só digitar o que você está querendo no Google. Saber pesquisar é filtrar tudo aquilo que aparece. Nem sempre as primeiras coisas que aparecem no Google são as melhores, ali são as mais visitadas. E quem foi que disse que quem visitou são pessoas expert em pesquisa? Às vezes, a maioria das pessoas que vão pesquisar na internet, elas pegam a primeira coisa que encontraram. E, ao fazerem isso, elas fazem com que aquele site que elas acessaram, aqueles sites, eles se colocam no topo da lista do Google, pelo número de acesso. E aí você vai acessar o que todo mundo acessa, e aí vira um ciclo vicioso, onde as pessoas acham que aquele é o conteúdo mais interessante sobre o que você está querendo. Nem sempre. Então, por isso que eu tenho que filtrar. E serve também, além de servir para mim, serve para o aluno entender como pesquisar na internet. Então, aqui nós entramos em metodologias ativas com tecnologias digitais. É aqui onde eu vou tentar fechar com vocês todo esse conhecimento de ensino híbrido voltado para a prática. Vou tentar ser o mais prático possível, que esse é o objetivo da última aula. Eu dei para vocês algumas habilidades e vou trabalhar com vocês metodologias ativas e no final nós vamos encerrar com 4 exemplos de metodologias ativas a partir da tecnologia
e o ensino híbrido. A aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar a realidade e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos, e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes. O que é isso? Para que servem as metodologias ativas? Elas servem para mudar a nossa caixinha, nossa cabeça que pensa de forma separada tudo e de forma rígida. Ou seja, eu não me dou o direito de repensar aquilo que eu pensei. Eu não me dou o direito de descartar aquilo que eu via como verdade. Então, eles chamam de automatismos pouco eficientes. Por exemplo, quando você está aprendendo a andar de carro, você desenvolve o que nós chamamos de automatismos corretos e incorretos. O que é isso? Você vai virar à esquerda, o automatismo correto é você dar a seta para a esquerda. A virar à direita, dar a seta para a direita. Você nem pensa nisso. Você acaba aprendendo isso com as aulas e com o tempo você realiza sem nem pensar. Automatismo incorreto é o oposto, é você fazer isso sem sinalizar alguma coisa do tipo. Mas o que eu digo para vocês é, do ponto de vista de aprendizagem, para que servem esses automatismos? Para nada, são inúteis. Você não aprende nada além deles. Você repete aquilo, você salva a sua vida no carro, você repete e pronto, você não passa dali. Você não cria a partir daquilo. Você repete a mesma coisa a vida inteira. A metodologia ativa, ela faz com que você pergunte sobre aquilo que você já faz a vida inteira. Por que eu não faço diferente? Por que eu não faço assim? Por que eu não faço assado? Então, essa é a metodologia ativa. E ela tem um fundamento. E o fundamento é repensar os modelos. Repensando alguns modelos. Algumas dimensões estão ficando claras na educação formal. Quais essas dimensões, professor? Primeira dela, o modelo híbrido. Está ficando claro que essa dimensão do modelo híbrido chegou para ficar. É um modelo semipresencial, misturado, em que nos reunimos de várias formas, física e digital, em grupos e momentos diferentes, que nós temos a flexibilidade de horários e tempos, e de espaços também. Segunda dimensão que fica claro hoje, metodologias ativas. Aprendemos melhor através de práticas, atividades, jogos, projetos relevantes do que da forma convencional. Nós aprendemos melhor combinando colaboração com personalização, Então, essa é a metodologia ativa. E o terceiro ponto é o modelo online, com uma mistura de colaboração e personalização. Então, nós temos 3 dimensões que estão ficando cada vez mais claras hoje na educação formal, que é o ensino híbrido, junto com o modelo online e as metodologias ativas. Então, nada melhor do que nós tentarmos combinar elas duas aqui. A combinação da aprendizagem ativa e híbrida com tecnologias móveis é poderosa para desenhar formas interessantes de ensinar e aprender. Casaram perfeito. A aprendizagem ativa dá ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo. Então, esse ponto aqui que nós chegamos é o ponto que nos faz ir para a parte mais específica dos modelos de ensino híbrido, dessa nova forma de ensinar, desse novo ensino, junto com as metodologias ativas. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos, algumas orientações para atividades corriqueiras do ensino, que elas possam acentuar o pensamento e conferir maior grau de autonomia e atividade para o aluno. Eu coloquei do lado esquerdo os auxílios, fatores que podem estimular o pensamento, e do lado direito eu coloquei os obstáculos, fatores que podem dificultar o pensamento. O que é isso? O Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal, que é a distância, basicamente, a grosso modo, é a distância entre o que o professor sabe e o que o aluno sabe. E o professor vai tentar diminuir essa distância através da sua didática.
E tem professor que aumenta a distância. Esse professor que aumenta, ele usa obstáculos. Esse professor que diminui, ele usa auxílios. Então, através das metodologias ativas, eu tenho auxílios e obstáculos que facilitam e que prejudicam. Por exemplo, o professor que age como auxílio, que é um dos fatores que pode estimular o pensamento, a criança a pensar por si só, nesse modelo o professor aceita o aluno e seus esforços de realização. No modelo que o professor é um obstáculo, o professor rejeita o aluno e seus esforços. O professor como auxílio, as atividades têm um objetivo ou um significado. Toda atividade, quando o professor trabalha como auxílio, como o professor trabalha com metodologias ativas, essas atividades elas não são punitivas. Essas atividades não são para encher linguiça. Essas atividades não são para ganhar tempo. Essas atividades precisam ter um objetivo ou um significado. Tem que ter um objetivo para o professor e tem que ter um significado para o aluno. Significa o que aquilo para mim? Já no modelo que traz como obstáculo, as atividades são quase sempre insignificantes. Os professores não buscam atividades que significam alguma coisa para o aluno, mas buscam atividades que geram punição, que o aluno vai reservar uma parte do seu tempo para fazer aquilo e pronto. Outro ponto que nós temos que entender é que no modelo que o professor é um auxílio, os alunos fazem as atividades de várias formas. Já no modelo em que eu sou um obstáculo, só se permite uma forma de realizar as atividades. Só aquela forma que o professor disse que tem que ser feita. Os alunos têm oportunidade para discutir o que fizeram. Já o professor que se torna um obstáculo, a discussão não é permitida. Então, nós temos aqui duas coisas completamente diferentes. Os alunos devem dizer se desejam fazer qualquer modificação no trabalho realizado. O professor aceita a decisão do aluno, concorde ou não com ela. Já aqui, com o obstáculo, o professor, de modo geral, intimida os alunos. As mudanças resultam de pedidos do professor. Então, por exemplo, se eu passo uma atividade e os alunos se reúnem e dizem: professor, seria melhor fazer desse jeito. E o professor analisa, e se o objetivo que ele traçou primeiramente, antecipadamente, vai ser atingido com aquela modificação proposta pelos alunos, ele aceita. Ele aceita por dois motivos. Que o objetivo continuará sendo preservado. E segundo, que aquela atividade não vai ser mais do professor. Aquela atividade vai passar a ter um novo dono, ou um coautor, alguém que compartilha com ele. Aquela atividade deixou de ser só do professor. O aluno se apropriou dela quando ele modificou a atividade. As atividades abrangem diferentes assuntos e áreas curriculares, já que com obstáculo a atividade se restringe a um assunto e ou área curricular. É só aquela área. O clima da classe é de respeito mútuo, aceitação e de troca de ideias. Já como obstáculo, a classe é governada despoticamente, ou seja, de maneira autoritária. E por último, as atividades combinam várias operações de pensamento, por exemplo, observar, comparar, resumir, avaliar. Já no modelo como obstáculo, as operações de pensamento exclusivas e independentes. Não se relacionam, não comparam, não observam. Tudo bem? Então, esse é um comparativo de como o modelo híbrido pode ajudar você a chegar nesse modelo que traz para a criança, que estimula na criança e no adolescente o prazer de pensar por elas mesmas, o prazer de desenvolver o pensamento a partir da oportunidade que o professor dá para cada uma delas.
Então, eu reservei aqui, no finalzinho, 4 metodologias ativas para usar nesse momento de pandemia. Claro, tem várias outras, eu peguei uma de cada área do conhecimento: ciências humanas, linguagens, ciências da natureza e matemática. E vou dar aqui um exemplo apenas de como você deve trabalhar. Se você quiser trabalhar nesse momento, você pode fazer isso através dessas metodologias ativas. Eu posso fazer um debate, um fórum online ou debate por reunião virtual. Eu posso preparar os meus alunos para o debate. O ideal é que a metodologia ativa, ela não diz que você tem que preparar para o debate, você tem que pegar os alunos para um debate baseado naquilo que eles já sabem. Só que eu, pessoalmente, prefiro que os alunos estudem antes aquilo que eles sabem, do jeito deles. O professor, de certa forma, abra o debate falando de uma maneira geral, para que os alunos, de certa forma, tirem algumas dúvidas naquele momento. E o professor abra o debate. E esse debate não pode ser uma troca de acusações e uma briga, não. Como é no momento virtual, o professor vai organizando a fala de cada um, vai mediando a fala de cada um, mas o ideal é que todos falem, que todos expressem aquilo que aprendeu, aquilo que eles aprenderam. Então, quando o aluno expressa o que ele aprendeu sozinho a respeito de um tema, orientado pelo professor, nesse momento esse aluno está se apropriando desse conhecimento, ele está trabalhando a metodologia ativa do professor para o seu benefício. E no final, o professor corta algumas arestas, o professor orienta, o professor tira alguns equívocos das falas de alguns, claro, sem ofender, nós sabemos fazer muito bem isso. Põe ordem naquilo tudo que foi discutido, porque tem que ter um fim, não pode ser apenas para falar. Tem uma aprendizagem no debate e o professor precisa costurar no final do debate essa aprendizagem. Tá bom? Na parte de linguagens, eu coloquei aqui teatro. Nós poderíamos ouvir nossos alunos através de monólogos sobre isolamento e pandemia. O que é um monólogo? Eu falar de mim comigo mesmo. Eu interpretar a mim mesmo. Eu posso interpretar meu pai, o aluno pode interpretar a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Como nós estamos nos virando nessa pandemia. Como estamos reagindo a partir das dificuldades da pandemia, em casa, isolados. Então, esse monólogo faz com que a criança e o adolescente eles reflitam sobre o momento atual e, ao mesmo tempo, eles nos digam coisas a respeito daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles estão vivendo. E isso é de suma importância para essa área do conhecimento de linguagem, porque linguagem nós trabalhamos com artes, linguagem nós trabalhamos com educação física, com o ensino da língua portuguesa e da língua estrangeira. Então, esses monólogos, eles são riquíssimos para eu, como professor dessa área, possa tirar daí algumas contribuições para a aprendizagem do aluno. Bem? Das ciências da natureza, resolução de problemas da comunidade, reuniões fixas para debate, análise de resultados. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia juntar as disciplinas dessa área do conhecimento e, junto aos alunos, tentar encontrar problemas relacionados com a pandemia, o isolamento, problemas que foram gerados a partir daí. Por exemplo, nós temos um número muito grande de lixo. O lixo aumentou bastante a partir da pandemia, porque as pessoas ficaram em casa e quanto mais você fica em casa, mais lixo você produz. Por exemplo, a alimentação. Claro que agora nós estamos vivendo um momento terrível, a miséria está aumentando, mas a alimentação aumentou nas grandes cidades. As pessoas passaram a comer mais, porque ficaram em casa, reservadas ali, quem tinha que comer, claro, quem não tem, passando uma necessidade terrível. Mas o número de
as compras aumentaram bastante. Então, se aumentou a comida, aumentou o lixo, aumentaram várias outras coisas. Aumentou doenças relacionadas à comida, aumentaram também problemas de saúde que são de suma importância serem evitados por causa da pandemia, né? Então, isso pode ser discutido nesses debates, tudo bem? Os problemas gerados por nós mesmos a partir do isolamento. Por último, esse é um projeto que ganhou um professor nota 10 do Brasil. Ele foi finalista, na verdade, de 2018, de pai para filho, uma abordagem do ensino da matemática nas profissões. Então, esse projeto, por exemplo, ele buscou um significado da matemática, por exemplo, através das profissões dos pais, das mães, dos alunos, né? Então, o aluno ia investigar, claro, com orientação do professor, o aluno investiga a profissão do pai e da mãe, se a mãe é costureira, se a mãe é professora, se a mãe é qualquer outra, tem qualquer outra profissão, se o pai é pedreiro, se o pai é engenheiro, se o pai é advogado, se o pai é professor, se o pai é cozinheiro, os professores de matemática, eles se reuniram e buscaram significado na matemática através dessa profissão. Quando uma costureira costura, o que ela usa? Ela usa medidas, isso está dentro da matemática. Então, não é dizer para a criança que ela tem que aprender matemática para ser costureira, não. É dizer para a criança que a matemática está muito mais próxima dela do que ela imagina. E está, por exemplo, com os pais dela. E que esses pais podem contribuir com a escola para dar significado àquela matemática que para a criança não tinha significado. Entenderam? Então são esses 4 pontos que eu mostro para vocês que podem ser trabalhados de forma remota. Tudo bem? Então a missão foi cumprida. Eu prometi a vocês que eu ia trabalhar a parte teórica e a parte prática. No que desse, eu ia trabalhar. Nós conseguimos fazer isso agora. Eu agradeço a todos pela compreensão, pela atenção. Muito obrigado e até o próximo curso, se Deus quiser.